Nosso tema de hoje é de volta ao princípio, the basics, de volta ao princípio. Uma das coisas que eu sempre achei interessante no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida em família, entre irmãos, é a gente conseguir usar as coisas que a gente faz no dia a dia para glorificar e, bem dizer, honrar o nome do nosso Deus. Aliás, esse é o projeto de Deus para nós, que as coisas que a gente faz que glorifique o nome do Senhor. Aliás, é por causa disso que o apóstolo Paulo escreve, quando ele escreve dizendo o seguinte: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer uma outra coisa, fazei para o quê? Para a glória de Deus. A expectativa de Deus é que tudo que a gente faz seja feito para glorificar o nome dele. Mas eu tenho que confessar para vocês que quando eu era adolescente, e eu comecei a ministrar na igreja, isso me dava oportunidade nas crianças, depois nos jovens na igreja, e eu era bem jovem, e eles me davam oportunidade para poder ministrar entre os adultos na igreja. Só que eu tinha um problema, que é um problema que eu carrego até hoje. Eu sou uma pessoa extremamente tímida e os meus assuntos são limitados. E nessa história de timidez e assuntos limitados, eu falava da coisa que eu mais gostava. E eu comecei a envolver com coisa de computação. Eu era moleque, talvez uns 12, 13 anos de idade, numa época que ninguém tinha computador. Que você achar um computador com tela colorida era a coisa mais difícil do mundo. A maior parte das telas era aquelas telas com letra verde. Quem se lembra dessas telas? Ninguém quer revelar a idade, né? Eu tinha um amigo que tinha um computador com tela com letra laranja. Era a coisa mais difícil do mundo você achar. Mas aí você imagina um monte de meninos, como esses meninos de hoje que ficam com o celular na mão o tempo inteiro, correndo atrás de coisas de computador, numa época que ninguém tinha computador. Mas eu usava essas coisas, ou pelo menos tentava, porque as pessoas não entendiam nada. Eu descobri isso só anos depois, que eles não entendiam nada que eu falava. Que eu ia para ministrar e aquelas coisas de computador estavam tão enfiadas na minha cabeça que eu só falava daqueles negócios. E eu me lembro de uma das coisas que eu gostava de falar, tão logo descobri como aquilo funcionava, eu dizia o seguinte: o pecado na vida de alguém é igual o vírus de computador. Ele entra e vai espalhando, e vai bagunçando, e vai fazendo uma coisa. Para vocês isso talvez faça sentido se você já usou o computador com vírus. Quem já usou um computador com vírus? Faz sentido, mas imagina que quem nunca usou o computador, o pessoal fica assim, não sabe nem o que é, né? Não sabia nem do que se tratava aquele negócio. Mas depois, anos depois, alguns chegavam para mim e falavam o seguinte: não entendia nada do que você falava. Eu imagino que deve ser assim até hoje. Alguns devem pensar assim, não entendo nada que esse camarada fala. Mas uma das coisas que eu ficava pensando, e talvez vai fazer sentido para você, aliás, eu não sei se faz sentido para você, mas seria tão bom se na vida a gente pudesse fazer isso aqui com a nossa vida, no dia a dia. Para quem de vocês isso faz sentido? Quem levanta a mão, para quem? Alguns levantaram a mão. Esse negócio aí, se você usa o seu teclado no computador e aperta essas coisas, você tem a opção de recomeçar. Aliás, para aqueles que são usuários de Mac e não se sentirem excluídos, pode apertar aí, Command, Option. É mais ou menos a mesma coisa. Eu gostaria que tivesse essa opção na vida para a gente, de você apertar aí o Control, Alt, Delete ou Command, Option, Escape na vida, para você poder ter a oportunidade de recomeçar, de fazer as coisas de novo. Com equipamento eletrônico, entre as muitas coisas que eu fiz, durante o tempo que eu trabalhava com a área de tecnologia, a primeira coisa que todo mundo faz para resolver problemas de computador é reinicia. Com todo equipamento eletrônico, deu problema, você não sabe o que está acontecendo, não, olha para um lado, olha para o outro, ninguém viu, aperta o botão que liga, ele vai ligar de novo, e normalmente ele vai voltar resolvido, e você vai economizar um bom tanto de coisa. Mas e se tivesse essa opção na sua vida? E se tivesse essa possibilidade na sua vida? O apóstolo Paulo, ele escreve uma carta para os romanos, e nessa carta, para os crentes de Roma, o que ele faz é mais ou menos isso aí. Ele dá uma ideia para eles: ei, vocês precisam, ele não sabia disso, se ele soubesse ele teria falado, vocês precisam apertar Ctrl, Alt e Delete na vida de vocês precisam voltar ao básico, precisam voltar ao início e entender o porquê que vocês fazem o que vocês fazem, o porquê que vocês creem no que vocês creem, e como que isso faz sentido na sua vida? Como que isso faz sentido na sua vida? Se uma receita está dando errado, não tenta ficar emendando ela, não. Volta do zero, apaga tudo, começa de novo. Vai dar certo o seu bolo, vai dar certo a sua torta, vai dar certo o seu casamento, vai dar certo a sua vida, vai dar certo o seu trabalho se você voltar no básico. Se você voltar no princípio, se você voltar onde as coisas começam. Eu gostaria muito que a gente tivesse essa opção aí na vida, e sabe o que eu posso dizer para vocês? A gente tem. O nome dessa opção é Jesus Cristo.
O nome dessa opção é Jesus Cristo na nossa vida. O apóstolo Paulo fala, Romanos capítulo 1, o verso 16, ele começa dizendo o seguinte: eu não me envergonho. Pode voltar aí um pouquinho para mim. Eles estão doidos querendo que eu acabe o sermão. Eu nem comecei, né? Não me envergonho. O que ele faz? Não me envergonho. Pode repetir isso comigo? Não me envergonho do Evangelho. E tem um monte de gente, eu conheço um monte de gente que fala isso aí com a boca cheia. Eu não me envergonho do Evangelho. Algumas horas eu penso, às vezes eu até penso para mim mesmo. Fico de boca fechada, só olho e penso. Verdade, mas você faz uma vergonha tremenda para o Evangelho. Você não se envergonha dele não, mas você faz vergonha para o Evangelho. A sua atitude faz vergonha para o Evangelho. O seu modo de falar faz vergonha para o Evangelho. O jeito que você trata o seu marido, o jeito que você trata a sua esposa, o jeito que você trata os seus filhos. E algumas horas eu falo isso no espelho. Envergonha o Evangelho. Mas o apóstolo Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho. Na realidade, quando ele está falando isso com os romanos, ele está fazendo uma paráfrase, que nessa carta ele vai fazer, em algumas outras vezes, no capítulo 10 da carta, ele faz assim bem claro, uma paráfrase do que os profetas falaram no passado. De uma forma especial, o profeta Isaías, capítulo 28 do profeta Isaías, e outros textos também do profeta que a gente vai ler. Aliás, olha o que o profeta Isaías fala. Em nome de Deus, ele está falando para o povo de Israel, ele fala, Isaías 49, ele fala o seguinte: o povo está sofrendo um momento de tristeza, de impacto na vida deles, que está causando o maior desastre na vida do povo de Israel. E o profeta Isaías fala em nome de Deus para eles o seguinte: reis é pessoa importante ou gente que não vale a pena? Importante, reis serão seus padrastos. Em outras palavras, você não é filho de rei não, mas você vai ser adotado por rei. Reis serão seus padrastos. As suas rainhas serão as suas amas de leite. Você vai ser amamentado por rainha, ser adotado. Você não nasceu ali não, mas você foi adotado e é tratado como filho. Que aliás, mães só amamentam os filhos, ou então elas são amas de leite. Rainhas serão as suas amas de leite. Eles se inclinarão diante de você. Você é importante. O profeta Isaías está dizendo para o povo de Israel. Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra. Lamberão o pó dos seus pés. Eles estão se humilhando na sua presença. O profeta Isaías está dizendo para o povo de Israel. Aí Deus continua dizendo: então você saberá que eu sou o Senhor. Deixa eu dar uma pausa aqui, a gente vai continuar nesse verso só mais um pouquinho. Quando coisas que você não está imaginando que poderiam acontecer, começar a acontecer com você, você vai entender que eu sou o Senhor. Isso é o que o profeta Isaías está dizendo. Reis vão ser seus padrastos. As rainhas vão te amamentar. Eles vão se inclinar diante de você com o rosto em terra e lamber o pó do seu pé. Não é nem lavar o seu pé não, com a água. É lamber o pó do seu pé. Então você vai saber que eu sou o Senhor. E aí o profeta Isaías dá a frase que o apóstolo Paulo parafraseia em diversos lugares na carta aos Romanos. Ele fala: aqueles que esperam em mim, essa é a palavra do Senhor, não ficarão decepcionados. Você pode repetir isso? Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Isso é Deus falando, queridos. Essa palavra de Deus, através do profeta Isaías, para o povo de Israel, lá naquela ocasião, vale aqui hoje, dentro dessa sala, vale aqui hoje para você que está assistindo em vídeo, vale aqui hoje para você que está assistindo live. Os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, não ficarão decepcionados. Em outras palavras, o que Paulo diz é o seguinte: não me decepciono com Deus. Quando ele fala, eu não me envergonho do Evangelho, o Evangelho não me faz ficar com medo de dizer que eu creio nessas coisas. O Evangelho não me faz ficar com medo de dizer que eu espero no Senhor, porque os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, não serão decepcionados. Os que esperam no Senhor não serão decepcionados. Se você espera no Senhor, amém? Você espera no Senhor, você não será decepcionado, você não ficará decepcionada. Por quê? Porque você espera no Senhor, você confia no Senhor. E aliás, o apóstolo Paulo fala isso, é o que ele está dizendo por trás daquelas palavras: eu não me decepciono com Deus, por uma razão simples: Deus jamais decepciona.
Se você está se sentindo decepcionado, você já se sentiu decepcionado? Você já se sentiu decepcionada? E a gente se sente isso. A gente sente assim de vez em quando. Eu me sinto decepcionado de vez em quando. E eu tenho certeza que você, porque você é ser humano, se sente decepcionado de vez em quando. Mas sabe qual é a explicação lógica? Se você gosta de falar em computador, né? Vamos ver que a gente está falando de computador hoje, né? É lógica. Se você gosta de lógica, você vai entender um negócio. Se você está decepcionado ou decepcionada, é porque a sua expectativa não está em quem não decepciona. Se você está se sentindo decepcionada, se você está se sentindo decepcionado, é porque a sua expectativa está no governo. E eu vou falar com você, o governo decepciona, tá? Não importa qual seja o partido político que está no poder, e nem importa qual país de onde você está me assistindo, ou me ouvindo, ou aqui nessa sala, com o país que a gente mora e o governo que a gente tem. Não importa qual partido que está no governo, eles decepcionam. Se você está confiado na sua esposa, ela te decepciona. Se você está confiado no seu marido, te decepciona. Se você confia no pastor da sua igreja, se é nessa igreja aqui, eu vou falar um negócio com você. Se você não ficou decepcionado comigo ainda, me dá mais um tempo, dê paciência comigo que eu vou te decepcionar. Eu vou te dar a oportunidade de ficar decepcionado comigo. Porque seres humanos decepcionam. Se você se sente decepcionado, você está com a confiança no lugar errado. Se você se sente decepcionado, você não está confiando em quem não decepciona, e você não está com a sua vida baseada nesse evangelho que não decepciona. Pessoas vão decepcionar. Governos vão decepcionar. Aliás, esteja certo de uma coisa: os seus amigos, os seus familiares, os seus líderes, uma hora ou outra, eles vão te decepcionar. Sabe qual a coisa boa? Deus jamais vai te decepcionar. Quando você se sentir perdida ou se sentir perdido, quando você imaginar, pisar na bola comigo, fizeram feio comigo, você olha e descobre em quem que você estava confiando. Em algumas horas, sabe em quem que você vai descobrir que você estava confiando? Em você mesmo. E eu me decepciono. Você se decepciona. Você age dentro de um padrão que você mesmo não aceita. Aliás, a Bíblia fala tanto com a gente a respeito disso. Cuidado para que naquelas coisas que você mesmo reclama, você mesmo não ficar reprovado. Cuidado. No padrão que você coloca para as pessoas, para você mesmo não ficar reprovado. Para você mesmo não ficar aquém. Para você mesmo não ficar abaixo daquilo que você espera. E o Evangelho quando o apóstolo Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho, ele diz porque o Evangelho é a boa notícia. É a boa notícia de salvação. E salvação deve ser a palavra que a gente mais fala na igreja. A boa notícia de salvação. A maior dificuldade é que não necessariamente as pessoas sabem salvação de quê? Salvação para quê? E, aliás, o que é salvação? O apóstolo Paulo fala do Evangelho e fala exatamente isso. O Evangelho eu não me envergonho do Evangelho porque ele é o quê? Poder de Deus para a salvação. Poder de Deus para a salvação. Talvez você poderia resumir essa ideia como sendo algo, tipo assim, o poder de Deus é a força que Deus usa. Isso é o poder dele. A força que Deus usa para a salvação é o Evangelho. A boa notícia. Aliás, essa boa notícia é a mesma boa notícia que um dia, e a gente conta essa história todas as vezes que a gente está celebrando o Natal, pastores estavam no campo, pastoreando as suas ovelhas, e aparece um anjo, e depois um coral de anjos anunciam para eles as boas novas de grande alegria, que nasceu um Salvador. O Evangelho se estende além do nascimento de Jesus Cristo, e vai para a sua vida, vai para a sua morte, e vai para a sua ressurreição, que é a base da fé que a gente tem. Algumas pessoas creem em Jesus e dizem o seguinte: ele foi um bom homem, ele foi um bom líder, ele foi um grande profeta. E a gente canta dessas coisas que são coisas bíblicas, Jesus mesmo perguntando, quem dizem os homens que eu sou? Diz que é um grande profeta, diz que é uma boa pessoa. Mas Jesus Cristo não é um grande profeta, ele não é uma boa pessoa, ele é o Filho de Deus, ele é a boa notícia, ele é a boa nova de salvação. Quando as pessoas disserem para você, Jesus Cristo foi um grande profeta, não brigue com elas não.
Ore e clama a Deus por elas, porque Jesus Cristo não foi um grande profeta. Ele é o Filho de Deus poderoso para a salvação. Mas afinal de contas, o que é salvação? Você poderia dizer que é o seguinte: é o livramento eterno do pecado e suas consequências para o homem, garantindo com isso vida eterna. Isso é salvação. Quando a gente fala que alguém consegue salvação, é disso aí que a gente está falando. Quando a gente fala que você está salvo, é disso aí que você está salvo. Um livramento eterno do pecado e suas consequências para o homem, garantindo com isso vida eterna. Mas vamos e convenhamos que há algumas coisas que a gente não tem como mudar na nossa vida. Por exemplo, você não tem condições de determinar que você vai estar são ou doente. E, aliás, um dia desse para trás, eu fiz uma pergunta para os meus meninos e dizia o seguinte: quem é que ia querer ficar doente? Ninguém quer ficar doente. O que vocês dizem? Quem ia querer ficar doente? E, na minha ingenuidade, eu fiz uma pergunta retórica com a expectativa de que a resposta seria: ninguém. E a minha filha, no alto da sabedoria dela, de 7 anos de idade, olhou para mim e falou assim: depende. Eu falei: mas depende de quê? Quem vai querer ficar doente? Eu falei: depende. E ela me fez uma afirmação que eu fiquei pensando e tentando voltar outros dias na história da minha vida com ela. Ela falou assim: às vezes algumas crianças querem ficar doentes para não ir na escola. Então, tem expectativas, depende, às vezes alguém vai querer ficar doente. Eu fiquei pensando: será que ninguém nunca ficou doente aqui nessa casa para não ir na escola? Alguém pode querer ficar doente. Alguém vai querer uma vida de dor? Agora já estou em dúvida das respostas. Já estou em dúvida das respostas. Mas a gente não tem controle sobre a nossa vida. Se você vai ficar doente, você não tem controle sobre a sua vida, de quantos dias você vai viver. Talvez você pode decidir que você vai morrer agora e cometer suicídio, pronto. Mas você não tem condição de determinar que você vai viver 10 anos. Você não tem condição de determinar que você vai viver a vida dessa, daquela ou daquela outra maneira, porque a gente não tem condições de controlar o nosso futuro. Mas Deus tem. Mas aí há algumas coisas que são consequências do pecado na nossa vida. Por exemplo, a consequência máxima do pecado na vida de alguém é o quê? Morte. Se alguma coisa morre, essa coisa está contaminada pelo pecado. Se você quer saber se alguma coisa está contaminada pelo pecado, é só você saber: essa coisa é viva e ela morre? Ela morre, então está contaminada. Se ela está viva e morre, ela está contaminada pelo pecado. E tem gente que tem dúvida: não, essa história de nasceu em pecado será coisa de Davi, porque a gente fala: não, você nasceu em pecado, porque Davi fala disso, fala, em iniquidade eu fui formado, e em pecado a minha mãe me concebeu. E alguns falam: isso é problema dele, foi a mãe dele que cometeu o adultério, dá problema dele, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou dessa forma. Você usa essa mesma regra e essa mesma fórmula, você morre, então você está contaminado pelo pecado. É a forma básica da gente saber. Mas eu não tenho como eliminar aqui, nessa vida que eu vivo, a morte de mim. Um dia eu vou morrer. Na realidade, a minha expectativa é não morrer, é ser arrebatado com Jesus, Maranata, que seja hoje, né? Amém. Antes da minha filha fazer 16 anos de idade. Eu espero ter essa grande expectativa. E ora a Deus por isso. Mas eu não tenho condição de tirar o impacto da morte na minha vida aqui nessa terra. Mas a salvação que Jesus traz, ela garante vida eterna. Algumas coisas só vão acontecer comigo, e são consequências do pecado na minha vida, quando eu estiver na eternidade. Isso é realidade. Mas tem algumas outras coisas que são consequências do pecado na nossa vida. O apóstolo Paulo fala disso quando ele escreve aos Gálatas, no mesmo capítulo que ele dá para a gente uma coleção de coisas que ele fala que é fruto do Espírito, que alguns de nós sabem de cor. Nesse mesmo capítulo, ele fala de algumas coisas que são obras da carne, é coisa que eu gosto de fazer, na minha carnalidade eu gosto de fazer. E ele fala um monte de coisa: promiscuidade, isso é obra da carne, desavenças, é obra da carne, intrigas, é obra da carne, fofoca, é obra da carne. Isso é tudo consequência de quem? Do pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é morte. E quando você está doente, é só um adiantamento salarial, é um vale que você pegou. Daqui a pouco chega o seu salário inteiro, preocupa não. Daqui a pouco chega todinho. Mas deixa eu perguntar para você: eu posso escolher fofocar ou não? Eu posso. Eu posso escolher inimizade ou não? O ditado melhor que eu já escutei até hoje é que quando um não quer, 2 não brigam. E pronto. Mas a gente briga com os outros porque você quer. É por isso. Você fica inimigo dos outros porque você quer. Aí
eu volto no verso que a gente começou aqui. Eu não me envergonho do Evangelho. Abre um parênteses aí, você coloca na sua versão da Bíblia, eu faço vergonha para ele. Porque eu não vivo baseado na escolha que eu posso fazer do Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Olha que coisa. O Evangelho te livra de todas essas coisas. O Evangelho, se você escolher viver o Evangelho, você está livre de fofoca, porque você não vai fofocar de ninguém. E quando as pessoas vierem fofocar de alguém para você, você vai falar, para aí, eu não quero escutar isso. Mas uma fofoquinha é tão boa, né? Tão gostoso você escutar do que está acontecendo na casa do vizinho. A mesma pessoa que fala da casa do vizinho, fala da sua casa também. É tão gostoso escutar, assistir, perceber, qualquer coisa que... O pessoal fala que tudo que é pecado, tudo que é bom engorda ou é pecado, né? Você fala, tudo que é bom engorda ou é pecado. Você pode escolher as coisas da sua vida. E é uma questão de escolha totalmente, porque eu posso escolher viver o poder do Evangelho na minha vida. Eu posso escolher tratar as pessoas conforme eu gostaria de ser tratado. Porque é isso que Jesus ensina. Jesus é o poder de Deus para a salvação. Jesus é a boa nova. Jesus é o poder. Eu posso escolher viver Jesus na minha vida. Eu posso escolher tratar as pessoas conforme eu gostaria de ser tratado. Eu posso escolher ter amizades ou inimizade com as pessoas. As pessoas podem querer inimizade comigo, e eu não tenho como fazer essa escolha por eles, mas eu tenho como fazer a minha escolha e viver o poder do Evangelho de Deus em mim. E eu posso fazer a mesma coisa que o apóstolo Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho porque ele não me decepciona. Ele não me decepciona, porque Deus jamais decepciona. E o apóstolo Paulo falou, o Evangelho de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, ele não fala salvação de qualquer um, ele fala salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O maior erro que alguém pode cometer na sua vida é imaginar que quando a palavra de Deus fala de salvação, só está falando da vida eterna e do futuro, porque Deus pode te salvar hoje aqui. De todas as coisas que você vive, de todos os males que você enfrenta, pelo Evangelho de Jesus Cristo, porque Ele é poder de Deus para a salvação. Mas você já reparou que em algumas horas a gente escolhe deliberadamente colocar o Evangelho de lado e viver o que a gente quer viver? Eu tenho um amigo, parece até fofoca isso aí, eu tenho um amigo que tinha um colega de trabalho que se dizia cristão. Ele falou, de vez em quando eu penduro a minha fé no cabide e eu vou lá resolver aquele negócio do meu próprio modo. O rapaz falava isso. Às vezes a gente não fala isso, mas a gente age assim. Talvez até sem querer. Vou pendurar minha fé no cabide, vou pendurar minha crença no cabide e eu vou lá resolver esse negócio do jeito que eu quero. Não com o poder do Evangelho. Não com o poder do Evangelho. Eu, pessoalmente, eu posso dizer isso e eu espero que seja o que você pode dizer. Eu criei. E o Evangelho, ele é poder de Deus na minha vida. Amém, queridos? Amém? O Evangelho é poder de Deus na minha vida. Você vai sair daqui dessa sala, as pessoas vão te fazer raiva. Talvez antes de sair do estacionamento. Sabe quando você está com pressa, com fome, querendo comer, as pessoas andam devagar na sua frente? Não escolhe qual pista que eles vão mudar? E toda vez que eu acho alguém assim na estrada que não sabe qual pista que ele vai, eu gosto de usar dos textos bíblicos, eu falo que eu vou fazer igual o Abraão. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe para onde você vai, mas pelo amor de Deus, escolhe. Alguma coisa está na minha frente. Eles vão te fazer raiva. Mas você pode escolher dar tchau para eles com todos os dedos da sua mão ou diminuir. Quantos dedos que você vai dar tchau para eles? No trânsito. Evangelho, poder de Deus para a salvação. Poder de Deus para a salvação, porque pode te livrar de um monte de coisas e fazer com que a sua vida seja vivida de forma maravilhosa. Talvez seja a hora de você apertar aquelas teclinhas da vida. Não esquece aí dos Macs, não, né? Talvez seja a hora de você apertar essas teclas na sua vida e dizer, eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu não quero mais sonhar os meus sonhos, eu quero viver os teus sonhos, Senhor. Eu não quero viver para mim mesmo. Porque de vez em quando a gente escolhe viver para nós mesmos, sim ou não? Eu escolho viver para mim mesmo.
Não quero mais saber, não quero saber nem o que ninguém pensa. Não quero saber o que as pessoas pensam. Eu estou pensando nesse minuto em mim mesmo. Eu não quero pensar em mim mesmo. Eu quero sonhar os sonhos de Deus para a minha vida. Eu quero viver o poder do Evangelho na minha vida. Amém? É isso que você quer viver? Porque se você viver o poder do Evangelho na sua vida, é o que Paulo termina esse verso dizendo. Ele é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e depois do grego. Em outras palavras, né, o que ele está dizendo é o seguinte, essa história de fé, essa história de salvação começou com o povo judeu. Foi a oportunidade que Deus deu para o povo judeu. Aliás, João fala disso de uma forma clássica, no capítulo 1 do Evangelho de João, ele fala, ele veio para aqueles que eram dele, mas eles não o receberam. Eles não receberam, isso é o verso 11 de João capítulo 1, ele fala, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder, a capacidade, a habilidade, coloca o sinônimo que você quiser aí, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando eu leio esse verso, quando eu penso nesse verso, João capítulo 1, não tem como eu não pensar lá naquele verso do profeta Isaías. Os reis serão seus padrastos, mas o seu padrasto, que assinou o seu nome, te considerou, ele não te considera como afilhado, ele não te considera como filho só por adoção, ele te chama de filho, filho mesmo. E o rei dos reis não é seu padrasto, ele é seu pai. Rainhas te amamentarão, se curvarão diante de você, porque Deus fala, eu sou o Senhor e quem confia em mim, não fique decepcionado. Isso é o poder do Evangelho, querido. Quando você confia, quando você resolve que você vai viver na sua vida o que a palavra de Deus ensina, você escolhe que você vai viver o melhor que Deus tem para você, e sabe qual é a coisa boa? Deus não decepciona. Você pode escolher viver cegamente, que Deus não decepciona. Talvez você vai olhar e vai dizer o seguinte para alguma coisa da palavra de Deus, eu não faço a mínima ideia por que eu tenho que fazer isso, mas eu escolho fazer, porque Deus não decepciona. Euzinho, só conheço limitadamente o que está na frente dos meus olhos. Você também. Não adianta você pensar que você sabe mais do que eu, nem sei que você não sabe, não. A gente só conhece o que está na frente dos nossos olhos. Mais nada. E eu decepciono as pessoas. Você decepciona as pessoas. Mas Deus não decepciona. Você já se sentiu decepcionado? Volta ao princípio. Volta ao básico. Porque a oportunidade começou no judeu, mas quando o apóstolo Paulo fala, e depois do grego, é todo o resto do mundo que ele conhecia. Para mim e para você também. Para mim e para você também. O Evangelho não envergonha, é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Você crê? Amém? Você crê? O Evangelho te salva. Te salva dos seus males e problemas que você enfrenta aqui no dia a dia. Eu gosto de pensar que, em todas as histórias que a gente tem na Palavra de Deus, algumas ocasiões, Deus fez milagres que não tem como explicar. O mar se abriu e as pessoas passaram em seco. A gente não vê muito disso acontecendo hoje. O mar estava tempestuoso e Jesus andou, depois Pedro também andou por cima do mar. A gente não vê muito disso acontecendo hoje. Mas Jesus continua com você em todos os instantes da sua vida, e não importa quais sejam as tempestades que você vai enfrentar, Ele está com você e Ele não decepciona. Algumas horas Ele vai abrir o mar, algumas horas você vai andar por sobre o mar, algumas horas Ele vai te fazer viver no meio da tempestade, mas continuar bem com Ele. Começou lá, nos judeus, mas se expandiu para você e para mim também. É poder de Deus para a salvação. E não só aqui nessa terra, mas muito mais importante do que essa terra, porque o tempo aqui para nós, se for muito longo, vai ser uns 100 anos, 100 e poucos. As pessoas mais velhas que tem no mundo aí, a gente nem pode dizer que estão vivendo, não, estão sobrevivendo, com 100 e poucos. Mas a eternidade é para sempre. E é poder de Deus para que você tenha vida, liberte do pecado e todas as suas consequências eternamente.
são oportunidades. E a oportunidade de Deus, ela está aberta para todos. Você pode escolher viver decepcionada, você pode escolher viver decepcionado, você pode escolher confiar em quem você quiser confiar. Mas a palavra de Deus nos fala e nos incentiva, e o apóstolo Paulo fala disso de uma forma tão clara. Se você confiar nesse evangelho, ele não decepciona. Porque Deus não decepciona. Eu gosto de pensar nisso, e quando a gente fala evangelho, e de vez em quando a gente fala, né, de uma forma carinhosa, eu sou evangélico. E quando eu falo eu sou evangélico, eu não estou dizendo o tipo de igreja que eu vou, eu não estou dizendo a forma que eu cultuo, eu estou dizendo em quem eu creio. Eu creio nesse poder desse evangelho. Nesse poder que é para a salvação. Que não importa o que vai acontecer, vai me garantir que eu tenho um futuro guardado e seguro nas mãos, não é de um rei qualquer, mas é do rei dos reis. Que tem todo o poder. Não tente reinventar as ideias, né? Volte ao princípio. Volte ao básico. Não tente reinventar a sua fé. Volte no básico de crer no evangelho simples e claro de Jesus Cristo, que é poder de Deus para a salvação. Amém, querido? Amém? Amém? Não viva decepcionada. Não viva decepcionado. Não deixe o poder das coisas do pecado dominar sobre a sua vida. Não deixe a inimizade, não deixe a inveja, não deixe as orgias, não deixe nada que é da carne dominar sobre a sua vida, deixe o evangelho dominar sobre a sua vida. Se apegue pura, completa e totalmente ao poder de Deus para a salvação que é Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor mais uma vez, meu Pai.